Niso Economia. Oi, gente! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pela Rádio Niso, também pela Rádio Cantate FM, os nossos canais de comunicação, o Labcom, o Niso no YouTube e tantos outros canais que nós temos de comunicação, de informação aqui na Universidade de Sorocaba. Lembrando também, viu? Lá no TikTok, nós estamos por lá no @UnisoOficial. Você pode conferir o nosso conteúdo em vários locais. Nosso Niso Economia, um produto gravado, produzido aqui pelo Labcom Sorocaba, apresentação de Douglas Vale, hoje na técnica de gravação nosso Danilo Santana, e a coordenação geral, a edição é do Mar e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Hoje com a gente aqui, o professor Renato Vaz Garcia, coordenador dos cursos de CSA aqui da Universidade de Sorocaba. Professor Renato, acho que faz um pouquinho mais de 15 dias que não nos vemos. Bem-vindo novamente. Tudo bem, professor? Tudo em ordem. Como sempre, a gente tem bastante assunto, né, acontecendo aí na economia, na política e tal, e é um grande prazer aí tá conversando com todos sobre isso. A gente combina uma pauta, né, professor? E aí me vêm as ideias lá do nosso colega norte-americano, né? E não tem uma semana sequer que a gente não comente alguma ação de Donald Trump. Eu vou abrir o programa de hoje, até já tinha combinado uma pauta antes, mas vou abrir o programa de hoje perguntando para o senhor o que o senhor acredita que pode ser benéfico ou não essa possível reunião que vai envolver Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa reunião pode acontecer no domingo, a gente não sabe ainda se isso realmente vai acontecer, mas é benéfico para o Brasil essa reunião nesse momento? Acredito que sim. Qualquer tentativa de conversa diplomática agora, né, por parte dos principais governantes aí é uma alternativa bastante interessante. Mas assim, o Trump é muito de bravata, né? Então ele meio que morde a sopra muitas vezes também. A gente já teve vários setores que já não tem mais esse tarifaço dele. Ele também já falou da China agora, de dobrar a tarifa deles, mas é tudo uma questão muito mais geopolítica. E assim, os Estados Unidos eles estão num período econômico ali muito complicado, né, do ponto de vista inclusive fiscal, né, com o shutdown, com uma série de questões ali envolvendo o próprio governo, que eles não podem se dar o luxo de qualquer medida que barre a economia, né, que freie a economia. Ainda mais um cenário de eventual inflação, que eventualmente depois o Banco Central deles vai ter que subir juros novamente. Então assim, uma política, mais uma vez, totalmente errática essa questão aí do tarifaço, e qualquer tentativa é positiva. Mas assim, o que preocupa um pouco, né, sempre do ponto de vista econômico, eu acho que isso está meio que exacerbando também nos últimos tempos aí, é o uso político dessas questões econômicas, né? Então fica muito na questão de que eu que consegui isso, eu que fiz aquilo. Mesmo essa questão do imposto de renda, né, que a gente está tramitando aí com incentivo de R$5.000 aí do imposto de renda. Isso é uma questão que não era nem para estar sendo discutida agora, porque dado que a nossa tabela do imposto de renda não é atualizada há anos, né, se simplesmente houvesse atualização do imposto de renda, não teria esse benefício de R$5.000 aí, né, para quem ganha R$5.000. Então, na realidade é uma coisa que já deveria ter sido feita, é uma coisa assim que não tem nada de novo, né, mas sempre vai se fazer o uso político disso, assim, e a questão dos Estados Unidos, assim, olha, a gente começa a ver que realmente os Estados Unidos não é modelo para muita coisa, né, do ponto de vista político, econômico e institucional. E social, né? Social também, porque tem uma questão também recente aí, que o Trump ele está com alguns processos administrativos contra o governo americano da época em que ele está sendo investigado por algumas razões, pela FBI, por alguns casos de corrupção lá e tal, alguns casos, um imbróglio jurídico lá que ele estava envolvido. E aí ele entrou com um pedido, né, com um processo administrativo contra o governo para reaver valores, para ser compensado em valor financeiro por isso. E agora ele no governo, quem é que vai julgar isso? As próprias pessoas que ele indicou para o Departamento de Justiça. É um conflito de interesses assim que nem no Brasil aconteceria, assim, né? Então, os Estados Unidos também tem muita coisa pra professor, aprender, que não está né? acontecendo no Não Brasil acontece também? de uma forma tão explícita, assim, então né? tá Pode bom. ser, porque
os acordos de congresso, de judiciário, e às vezes a gente não sabe o que acontece. Eu vou emendar ainda com essa questão internacional, e a gente já vem para o nosso terreno nacional aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas ainda nesse contexto internacional, li uma notícia hoje, em um dos portais de informação, eu acho que no InfoMoney, que dizia o seguinte, sem conversa com, algo muito parecido com isso, sem conversa com Donald Trump, Rússia e o outro país, me fugiu o nome China, agora. não? Não, outro país que está em greve lá com A Ucrânia? e Ucrânia, voltam aos bombardeios. Quer dizer, tem algumas situações, o Trump sai dos Estados Unidos, vai até o Oriente Médio para tentar solucionar, selar um acordo de paz entre o Hamas e Israel. E agora há uma expectativa também de que ele possa mediar uma conversa entre Kiev e Donetsk, entre as capitais dos dois países ali. Moscou. Quer dizer, as pessoas até, por mais que ele tenha essas bravatas, esses momentos que a gente tem comentado isso já ao longo do Niso Economia, mas parece que as pessoas estão acreditando um pouco no que ele está fazendo. Ou não, professor? É uma leitura... Não, eu acredito que sim. É que eu acho que assim, o mundo está tão carente de líderes políticos, diplomáticos, que façam esses acordos, né, de forma mais abrangente, que acaba se apegando ao primeiro que se desponta ali, né? Mas eu acho que, assim, o fato dele tomar essa iniciativa, obviamente que é positivo, né? Mas a forma com que isso acontece é que é um pouco questionada, né? Mesmo essa questão de Israel aí, é uma questão ainda muito delicada, não é uma coisa que se os bombardeiros resolve... já voltaram. Então, exatamente, né? É uma questão que, assim, não é tão simples de se resolver numa canetada, numa bravata, numa gritaria ali, às vezes. Mas óbvio que é uma iniciativa assim, bem positiva, né? Que pelo menos alguém está tentando fazer alguma coisa, mobilizar alguma coisa nesse cenário geopolítico, mas a questão econômica é o que prevalece no caso ali, né? Rússia e Ucrânia ali, independente das questões ali culturais que envolvem os dois, eles estão a fim de disputas por regiões econômicas ali, né? Economicamente para o resto do mundo, não para a Rússia e para a Ucrânia, não para os Estados Unidos, Irã ou Israel e Hamas, mas para o resto do mundo, economicamente, olhar para essa situação e olhar para esses pseudos líderes que vão surgindo é importante? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque isso faz preço, né? Isso mexe com os preços na economia. Eu lembro na época que houve lá os primeiros bombardeios lá na Ucrânia, mesmo até antes, né, desse último conflito, você teve um aumento assim brutal no preço de fertilizantes e frete marítimo. Então isso faz preço, né? Mas isso não significa que a médio e longo prazo a situação não se acomode. Isso às vezes tem muita gente que faz esse tipo de análise, e acha que é uma situação que às vezes vai perdurar para sempre, né? Tipo, agora teve o conflito, fertilizante vai ficar muito mais caro, alimento vai ficar muito mais caro, e isso vai afetar todo mundo. Não, a economia vai se ajustando, né? Por meio do sistema de incentivos, deixa que a economia resolve, né? E assim, é importante que a gente também fale isso, porque muitas das coisas na sociedade, a gente espera uma atitude do governo, né? A gente espera uma atitude do Estado para resolver. Mas muitas das situações são resolvidas por incentivos econômicos, né? Se está tendo, por exemplo, uma falta de mão de obra, por exemplo, no setor, o incentivo econômico vai se fazer com que esses poucos que trabalhem nesse setor ganhem um salário mais alto. Isso incentiva mais gente a ir para lá. Então, é o sistema econômico que vai resolver muitas coisas, né? E aí até... não sei se eventualmente a gente vai acabar discutindo isso daí, mas assim, eu me lembrei agora do caso que a gente está tendo agora das companhias aéreas, que querem abrir uma possibilidade de você pagar uma tarifa básica sem levar uma bagagem de mão, né? Sem levar simplesmente uma bolsa ali e tal. Assim, óbvio que isso pode ser questionado, se eles não vão aumentar preço, se não vão mexer na lucratividade deles e tal, mas assim... é o sistema de mercado dando uma opção a mais para você. Se você quiser pagar com bagagem de mão, você paga. Se você não quiser com bagagem de mão, você não paga, né? E aí o Congresso está fazendo uma mobilização, presidente da Câmara, tudo, que é um absurdo isso, que não pode acontecer. Assim, um discurso que é muito maravilhoso assim, no discurso político,
mas que na prática econômica não faz o menor sentido, é uma besteira. A mesma coisa a gente ter uma lei que obrigue o supermercado a cobrar, a fornecer sacolinha de graça para você. Né? Não existe nada de graça. Se você vai levar uma bagagem de mão, aquilo tem um custo. Se você vai usar a sacolinha do mercado, aquilo tem um custo. Você está pagando de uma forma direta ou indireta aquilo lá. Né? Então é importante, às vezes, também a economia ser deixada por si só para resolver esses certos problemas. Né? Eu ia pegar essa ponte aérea para a gente falar exatamente em relação Olha, a ponte a essa aérea. essa questão. Mas esse ponto que o senhor tocou, professor, me recorda de alguns anos, eu fiz algumas matérias aqui em Sorocaba em relação à questão realmente da sacolinha no mercado. E eu acho que está muito ligado, eu acho que a sua leitura foi muito pertinente, porque está muito ligado a essa questão da bagagem de mão ou não. Ou seja, você compra uma passagem aérea, eu vou chutar um valor aqui, paga R$1.000. Nesses R$1.000 já está incluso o seguro da viagem, o seguro ali do voo, Sim. já está incluso o preço dessa bagagem de mão, quer dizer, o serviço, de tudo. serviço, de tudo mais. Então é um pacote que você comprou, não é só o assento no avião, que muitas vezes o assento no avião é o mais barato nesse pacote todo. Uhum. Aí, os impostos, né? Uhum. Aí você fala, não, nós não vamos mais, nós vamos ter que cobrar mais uma taxa para você levar a bagagem de mão. Ou então você vai levar uma nécessaire. Quer dizer, é uma forma também, não sei se a minha leitura está correta ou não, me corrija, por favor, mas é uma forma também de acabar onerando, da mesma forma que o supermercado. O senhor disse, não tem almoço de graça. A sacolinha, ela não é entregue de graça, ela já está embutida no preço que você paga no produto que você está comprando. Não, então, exatamente. Se você levar em consideração esse caso aí, R$1.000 uma passagem aérea, o que teoricamente a companhia aérea está falando? Tá, se você quiser pagar 900 e não ir com uma bagagem de mão, eu tenho essa passagem para você. Mas será que isso vai acontecer? Isso vai chegar então, na ponta da linha? O incentivo econômico trabalha para isso, mas aí o que a empresa pode fazer? Assim, vamos primeiro partir para essa lógica. Eu vou cobrar 900, aí o Congresso vai falar, não pode, tem que colocar junto na tarifa lá a bagagem de mão de graça. Então a tarifa de 900 não é mais 900, é 1.000. Só que, assim, e aí vem aquela questão, mas o que impede a companhia aérea então de cobrar 1.200? Né? Não tem nada que impeça. Por que não tem nada que impeça? Existe, obviamente, uma regra tarifária, né? Existe uma certa regulamentação no setor, porque é um setor de oligopólio, então são poucas empresas que tem no setor, não tem um nível concorrencial, como por exemplo lanchonete, restaurante, né? Que daí, se a empresa está indo mal, quebra e ponto final. Uma companhia aérea é um pouquinho mais complicado isso. Então tem uma certa regulamentação tarifária. Então não é simplesmente, eu vou cobrar a tarifa, então as 3 maiores aqui do Brasil vão cobrar R$1.000 a mais o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro. Não pode fazer isso, né? Tem uma certa regra para isso. Agora, essa questão aí da bagagem de mão parecia muito evidente que era uma alternativa para aquelas pessoas que não quisessem pagar pela bagagem, porque aquela bagagem ela implica num custo para a companhia aérea, em termos de peso maior, em termos de volume dentro do avião. Então, se você vai ter o benefício dessa redução de custo, sensacional seria. Por que eu, que não vou levar bagagem de mão, tenho que pagar por uma tarifa com bagagem de mão? Justo. Né? O caso da sacolinha, olha, eu lembro, isso faz muito tempo né, que a gente teve essa discussão aqui no Brasil. E aí teve muito político fazendo também aquele discurso maravilhoso, né, que é um absurdo o mercado cobrar pela sacolinha. O mercado vai falar, tá bom, eu não cobro a sacolinha, mas o litro de leite agora não é mais R$5, é R$5,50. Né? E vai fazer o quê? Não tem o que fazer, é muito no discurso isso daí, é muito populismo político isso daí. É importante trazer isso à tona aqui no Niso Economia para que você possa entender um pouco mais, de uma forma um pouco mais esmiuçada, por que existem essas discordâncias e essas discussões, principalmente lá em Brasília, e chega, inclusive tem um projeto de lei que está sendo debatido lá em Brasília, creio eu que inclusive já foi para a sanção presidencial, que diz o seguinte: os textos, seja na Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Assembleias Legislativas, Prefeituras, Palácio do Governo, Palácio do Planalto, eles precisam vir de formas mais simples para que todos possam entender, não
aqueles textos rebuscados que a gente pega. Você pega um texto de uma... Não sei se você já pegou, professor, um texto de pauta de sessão na Câmara dos Deputados. É um texto extremamente rebuscado, que você fala, meu, a pessoa, de repente, pra gente já fica difícil, então, de repente, a pessoa mais simples não consegue entender. Mas é um projeto que deve, se não me falha a memória, já foi para sanção presidencial. Eu espero que seja sancionado, que a gente tenha textos mais simples, para que fique mais simples essa explicação do professor, ela possa já chegar com um pouco de antecedência para você, lendo os textos em jornais, revistas ou nas pautas que são disponibilizadas. Não, sem dúvida. Só assim, claro, complementando isso que você falou, Douglas, assim, é o grande papel mesmo do Congresso levar isso de uma forma simples para a sociedade, entender tudo o que acontece, né? Entender as formas com que isso acontece, para inclusive tomar suas decisões políticas baseadas nisso, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que se fala pouco até, e é um dinheiro absurdo que está indo para esse caminho, que é a questão das emendas parlamentares. Mas o que é uma emenda parlamentar? O que vai afetar eu? Né? O que vai me afetar uma emenda parlamentar? O que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que reivindicar com o vereador, com o deputado, com o senador, alguma coisa disso? É um dinheiro que esse ano tem mais de 50 bilhões de reais para isso. Né? E é um dinheiro que é muito mais fácil de sofrer questões de fraudes e desvios e tudo mais. Então é importante que a população saiba numa linguagem apropriada ali tudo isso, né? Essa questão das emendas parlamentares, inclusive tem discussões aqui na Câmara de Sorocaba, Câmara de Votorantim, na nossa Assembleia Legislativa na capital paulista, enfim. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto. É gostoso falar de política, né? E aí você mistura a economia junto, fica muito legal. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, porque uma pesquisa que foi publicada hoje no portal também, eu acho que Valor Econômico, diz o seguinte: 44% dos endividados do Brasil, até disse que ia te enviar esse material, acabei não enviando. 44% dos endividados no Brasil já usaram apostas online para tentar pagar dívidas, segundo uma pesquisa do Serasa e também do Opinion Box. Fernando Gambaro, que é do Serasa, faz um alerta que buscar dinheiro em apostas é precipitado e reflete falta de educação financeira. Preocupante esse tipo de informação, né, professor Renato? Porque você mostra o desespero, muitas vezes, de muitas famílias e falta de conhecimento mesmo, né? Não, essa questão das bets aí é muito preocupante, porque ela tem um apelo até psicológico ali muito grande, né? De que o jogo é uma coisa que libera dopamina na gente, então deixa a gente mais excitado, né? Então você sempre acha que você vai ganhar, que você vai ter lá sua vida mudada por conta disso. E assim, é uma situação muito delicada isso. Eu lembro que a gente na economia, a gente discute muito e até agora reduziu um pouco essa questão. Eu acho que uma das razões é justamente as bets, que é os famosos day trades, né? Sim. As pessoas entrarem nesse jogo, né, que eles consideram. Recentemente saiu uma pesquisa que só 4 ou 5% das pessoas que fazem day trade conseguem ganhar um dinheiro razoável ali. Então é muito difícil você ganhar e é muita questão aleatória às vezes, né? E a própria bet é aleatória, né? Às vezes você fala, nossa, eu sou muito bom em analisar, em jogar e ganho com a bet e tal, mas assim, a probabilidade de você perder tudo também é muito grande. E a pessoa que já está endividada e buscar uma alternativa nisso, isso ser uma alternativa para ela, é o sinal do desespero que a gente tem nesse país, né? E aí, um outro dado diz assim, ó, um terço aposta para ganhar renda extra, mas 52% relata mais perdas que ganho. 13% pararam de pagar contas para fazer apostas. Exatamente. Então, se parou de pagar conta para fazer aposta, parou de fazer suas compras rotineiras também, de trocar o seu carro, de comprar um supermercado, de fazer como supermercado. Afetou muito isso o supermercado, afetou o setor de vestuário também bastante isso. As pessoas estão buscando assim alternativas em qualquer lugar, para você ver o tamanho do desespero de algumas pessoas aqui, né? É óbvio que tem questões relacionadas à fantasia que se cria por trás disso, né? Da facilidade de redes sociais e tudo mais. Mas assim, isso mostra também o tamanho do nosso problema social, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país de renda média, mas assim, a gente tem várias regiões no Brasil que a gente tem um nível de renda per capita parecido com países africanos, né? Com um país de renda per capita muito baixo, IDH muito baixo.
Então, o que vai fazer a gente melhorar, ter uma vida melhor mesmo, é fazer aumento de renda, é gerar mais crescimento econômico, né? E que, infelizmente, como a gente vem falando semana a semana aqui, a gente vem perdendo tempo discutindo coisas que não são relevantes, né? O próprio fato das emendas parlamentares terem 50 bilhões para emenda, que é um dinheiro assim que não tem um critério muito aprimorado em termos de plano de trabalho, em termos de projeto. Às vezes tem algumas emendas PIX lá, né, que nem tem projeto, você simplesmente manda o dinheiro, vai lá, compra uma ambulância, mas será que era uma ambulância que era necessário? Vai lá e asfalta uma rua que passa bem na frente da fazenda do deputado. Mas por que é lá naquela rua, né? Então, você tira dinheiro de investimento que poderia ir, que hoje em dia nosso recurso com investimento é baixíssimo, né? Pensando, porque o problema da emenda é que esse dinheiro da emenda deveria ser pensado de uma forma mais sinérgica, assim, uma forma mais holística, mais generalizada para esse dinheiro. E não você não vai resolver o problema do Brasil comprando ambulância no município já A, B ou C. Você vai resolver problema de forma mais geral. Você vai Até ter porque você compra uma ambulância, não tem quem opere essa ambulância. Também, não tem né? um motorista, não tem um enfermeiro, não tem um médico plantonista. Sim, né? Teve caso, inclusive, de compra de ambulância de hospital odontológico móvel que não tinha dentista lá, né? Teve um caso do dentista, é bem curioso. Tem uma cidade, acho que no Maranhão, que uma vez, faz uns 2, 3 anos isso, que ela recebeu lá um valor de emenda parlamentar para tratamento odontológico e era um valor absurdo per capita. Dava para você tirar, era um valor específico para programa de extração de dente. E dava para você extrair 14 dentes por pessoa do município. De tanto dinheiro que foi para isso, né? Então, tamanha a ineficiência do dinheiro que a gente tem aqui, né? Assim, dinheiro não falta, né? A gente paga um volume de impostos muito alto pelo que é a nossa sociedade. Comparado a outros países em desenvolvimento, então, é muito maior, né? Só que mesmo assim, fica esse apelo de que a gente sempre precisa de mais dinheiro, precisa arrecadar mais, senão vai dar rombo fiscal, e a culpa é da elite, né? A culpa é dos mais ricos, enfim. É uma coisa absurda, né? Porque é um dinheiro que vai, a gente não sabe para onde que vai, se realmente, porque às vezes vamos falar da ambulância, compra-se uma ambulância e paga 200 mil numa ambulância, não sei, estou chutando, só que a ambulância, o custo dela é 50 mil. Você fala, tem vários casos. Tem 150 mil que você não sabe para onde foi. E no caso das bets, a mesma coisa, né? O senhor falou que esse dinheiro muitas vezes está deixando de ser investido na compra de uma roupa, na compra de um carro, na compra de alimentação. Esse dinheiro está indo para paraísos fiscais, ele não fica aqui no Brasil. Exatamente, não é um dinheiro que volta para o Brasil por meio de impostos ou de recursos produtivos, né? Não, esse dinheiro vai embora, né? E a gente não pode esquecer que decisão recente também do Congresso que barrou o aumento da taxação das bets, né? Acho que foi a semana passada. Né? Ia se taxar mais, já congelou isso também. Né? E aí o Congresso quer dizer que eles estão trabalhando a favor do Brasil ainda. Um discurso muito fácil. Falar a verdade, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, né? Sempre tem. Professor Renato Vaz Garcia, mais 2 questionamentos rapidinho para a gente finalizar. O Netflix está culpando uma disputa tributária no Brasil por lucro abaixo do esperado. Também notícia publicada hoje no portal UOL, registrando queda nas ações de 8% lá na Nasdaq. A despesa de 619 milhões com autoridades brasileiras impactou a margem operacional e contribuiu para resultados aquém das previsões da Netflix. Apesar dos problemas, o lucro líquido aumentou em 8% em relação ao ano passado. A empresa espera uma receita aí de 11 bilhões de reais no próximo trimestre. 11 bi, quase bastante. 12 bi, 960 milhões de dólares. É muito dinheiro. Agora, se até a Netflix está reclamando, todo mundo assiste, todo mundo usa, até a Netflix está reclamando. Não, e você vê como o Brasil é representativo para a Netflix, né? Porque eles não simplesmente abandonaram, falaram, então não quero mais saber do Brasil, né? Porque foi uma disputa tributária que teve lá e o STF deu uma decisão contra a empresa e ela teve que pagar, né? Ela aceitou pagar porque o tamanho do mercado aqui ainda é muito grande, né? E aí você vê que mesmo com a concorrência dos outros serviços de streaming, né, eles ainda despontam ainda como um dos mais lucrativos aí. Isso não é qualquer coisa não, né? Porque no começo, a questão desses serviços de streaming é interessante porque
uma vez que eles já estão consolidados, né, em termos de investimento, já fizeram investimentos, já tem uma eventual possibilidade de atender muita gente, um assinante a mais para eles tem um custo que a gente chama de custo marginal infinitamente pequeno. Né? O que vem a mais de um assinante para ele é basicamente lucro. Então, o que você paga da taxa é basicamente lucro para os caras. Porque o custo a mais que você gera para eles é muito pequeno. Então, é um setor muito lucrativo. Né? E aí, para a gente fechar, nessa passada rápida que a gente conseguiu dar hoje por vários assuntos, inclusive tem um assunto que eu queria tratar aqui, que é uma pesquisa que foi realizada aqui pelo laboratório de CSA da Uniso, mas a gente vai tratar disso já já. O governo Lula propõe 2 projetos de lei para ajustar o orçamento de 2026. Por que eu deixei por último? Porque é uma coisa que a gente vem falando há tanto tempo. O governo não faz contenção de gastos, o governo gasta mais do que arrecada, e aí pensa em fazer aumento de tributação aqui, tributação ali. Bom, eu diria, né, que a lei para ajustar o orçamento de 2026, após a queda da medida provisória 1303, que previa um aumento do IOF. Um foca em controle de gastos e o outro na taxação de bets e fintechs. A estratégia é votar os textos separadamente no Congresso. Mais uma estratégia do governo federal que gasta mais do que arrecada, que tem... Minha mãe dizia o seguinte, quando eu era pequeno, lá em São Vicente, no litoral paulista: parece que você tem o olho maior que a barriga, está querendo comer mais do que cabe na sua barriga. Sim. O governo tá dessa forma, professor. Porque ele ele não vê possibilidade de cortar, né? E ainda mais que agora vai ter a eleição ano que vem, eles estão procurando um recurso adoidado a mais para poder inchar o orçamento, né? O orçamento ano que vem, olha, assim, vai se deixar com o executivo isso, se o Congresso eventualmente não colocar seus freios ali, o que eu acho muito difícil também, mas enfim, a gente vai ter um cenário bem difícil, porque a fim de você deixar uma margem de gasto grande por ano que vem, você faz uma superestimativa na receita, né? Então eu preciso gastar 10. Então eu vou colocar no orçamento que a minha receita vai subir 11, para daí eu gerar um superávit, inclusive. Só que sua receita não vai subir 11, você sabe que sua receita não vai ter esse aumento ano que vem. Vai cair, vai subir para 80, para 8, por exemplo. Esperar o ovo ainda Exatamente, exatamente. E isso vale para qualquer governo, tá? Governo federal, municipal, estadual. Eu lembro uma época aqui na prefeitura de Sorocaba, quando eu trabalhava, aconteceu isso no meio do ano. A gente tinha uma estimativa de gastos de receita e aí veio uma crise, né? Crise 2016, 2015 lá. E aí começou a diminuir muito a estimativa da receita, né? A receita efetiva arrecadada. Aí você tem que fazer ajuste, aí você tem que cortar, né? E aí é um cenário complicado para cortar no Brasil hoje, porque é difícil, não tem margem, né? Onde você corta? Só investimento, porque o resto é tudo projeto de lei, é tudo lei que briga, né? E os caras estão achando que tem varinha de condão ali, né? Pilim, pim, pim. Sim, mágica, e né? a sociedade não tem limite para arrecadar, né? Você coloca imposto e todo mundo vai ter que pagar, né? Professor Renato Vaz Garcia, agora sim, para a gente finalizar, o laboratório de CSA da Universidade de Sorocaba realizou uma pesquisa sobre carros populares. Professor, eu achei interessante, confesso que não vi a pesquisa de uma forma bem completa, mas pelo que a gente percebe aqui, são vários os carros de várias montadoras. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa pesquisa, o trabalho de um aluno, de um estudante, e esse tipo de trabalho ele tem que ser destacado porque, primeiro, fazendo o trocadilho, dá trabalho para fazer. E é importante, né, trazer o valor, o custo desses carros. Queria que o senhor explicasse de uma forma bem rápida essa pesquisa. Sim, é uma pesquisa feita pelo aluno Igor, do 8º período, né, do 8º módulo de economia. A gente tem essas pesquisas esporádicas que a gente faz no laboratório de CSA por alguns alunos. E aí é uma pesquisa que surgiu a partir de uma motivação que a gente viu numa reportagem aí, falando sobre o preço mais alto dos carros, né, que hoje em dia não tem mais carro popular, todos os carros são mais caros e tal. E aí a gente resolveu ver, né? Tipo, será que realmente não tem mais carro popular, né? E aí foi feito baseado nisso. A gente pegou um histórico, ele pegou a média dos carros populares nesses anos, comparou com o nível de renda, comparou com o PIB per capita, né? Com o salário mínimo e tal. E aí a gente viu que, assim, por mais que a gente tenha a impressão de que os preços
eles estão altos em termos de carro, eles já foram bem mais altos, né? Em comparando a nossa renda per capita, ele era muito mais alto lá, por exemplo, nos anos 2000 ali, lá em 2014, 2013 foi onde a gente teve o menor valor, considerando o nosso nível de renda per capita do carro, e aí já voltou a subir de novo, mas assim, é um valor ainda muito inferior do que o que a gente tinha de carro popular lá nos anos 2000. Então lá nos anos 2000, o carro popular era mais caro do que um carro popular hoje, né? Então, olhando por essa ótica, aparentemente ainda existe carro popular, sim, no Brasil. É que às vezes a gente, como tem mais serviços, como tem mais coisas que a gente gasta hoje, dá a impressão que o carro tá caro, mas é que a gente não tem dinheiro para comprar o carro como às vezes poderia ter no passado. Hoje a gente tava falando de streaming, né? Há um tempo atrás a gente não gastava com streaming, né? Às vezes outros serviços subiram muito mais do que os carros, e aí a gente teve que liberar mais renda para esse serviço, e aí sobra menos recursos para trocar de carro eventualmente, né? Essa pesquisa ela está disponível para... Ela está disponível lá no Instagram do Laboratório de CSA. É só digitar lá Laboratório CSA Uniso, já vai aparecer. E aí a gente tem lá algumas outras pesquisas, além da pesquisa da cesta básica, né? Que a gente sempre faz. Né? Essa semana nós tivemos... Acho que foi a semana passada, ou retrasada, acho, né? Eu Porque acho que geralmente era a primeira... né? Ah, tá. Tem outras pesquisas que a gente faz ao longo do mês. Então, eu me recordo de ter visto, não sei se foi hoje ou ontem, esse comparativo de preços, sim. mas esse assunto para a gente tratar na próxima semana. Professor Renato Vaz Garcia, só posso agradecer, como eu digo sempre, né, uma aula, a gente poder conversar, entender um pouquinho mais e principalmente de uma forma muito simplificada, para que todo mundo possa entender. Seus contatos também não são assim tão simplificados, mas quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas... Sim, claro. Assim, eu acho que é um grande prazer sempre a gente estar discutindo isso aqui, né, o Canhada, eu acho que de outras áreas também, acho que é importante cada área. Esse é o papel da universidade, né? Levar esse conhecimento, essa discussão para toda a sociedade e tal. Então o e-mail é renato.garcia.prof.niso.br e o Instagram é Renato_VG, né? De Vaz Garcia, sobrenome. Maravilha! Aí também acessa lá o Laboratório de CSA Uniso. E aí você tem outras informações. Quer mais informações também? Aqui no nosso Labcom, @LabcomUniso, você vai ter muito mais informações. É só seguir a gente também nas redes sociais, mandar sua pergunta também pelas redes sociais do Douglas, do Labcom, do professor Renato, que a gente, à medida do possível, a gente vai tentando responder todas essas perguntas. Um grande abraço a você, uma semana especial. A gente volta na próxima semana falando um pouco mais de economia aí com o professor Marcos Canhada aqui no nosso Niso Economia, já reforçando, hoje com a técnica de Danilo Santana, coordenação geral é da professora Evenise Batista. Ótima semana e até a semana que vem.